Eu estou com uma dúvida e gostaria de solicitar um vídeo. Não sei se é do seu interesse. Geralmente não é questão do interesse. Eu tenho interesse em um monte de assunto, em um monte de perguntas que fazem, mas às vezes não tenho tempo para ficar conversando conversas que eu gostaria de ter. Mas vamos lá. Um sujeito me disse que sou cristão porque cresci na igreja. Que bom. Que bom que você é cristão. Que bom que você é cristão porque cresceu na igreja. Logo, ele diz que não tenho como saber se a fé é verdadeira, porque não aderi de modo neutro ou imparcial. Se a gente ler só até aqui, a pergunta parece ser por algo mais subjetivo, né? Por que que você tem fé? Por que que você está na igreja? Será que é por causa de algo seu realmente? Ou é por causa de influência familiar, que seja? Será que essa fé é verdadeira ou é mera conformação com o seu contexto? Não é essa a pergunta. Depois a gente continua lendo, fica claro que a questão não é tão subjetiva, é mais objetiva. Mas eu quero comentar assim primeiro a questão, porque acho que pensar o subjetivo vai nos ajudar para o resto da conversa, né? Se essa fosse a pergunta, eu cresci na igreja, então eu não sei se eu sou realmente cristão porque eu não aderi com neutralidade. Se essa é a pergunta, eu diria: ninguém aderiu com neutralidade. Na verdade, a nossa condição era pior do que a condição de neutralidade, que era a questão de estarmos mortos em delitos e pecados. Foi Deus que veio a nós e colocou a fé em nós. Isso vale para a pessoa que nasceu no lar cristão, que foi levada ao batismo, vale para a pessoa que ouviu o evangelho aos 30 anos de idade. De uma forma ou de outra, por um meio ou outro, foi Deus quem chegou a essa pessoa e lhe deu vida. Isso nós cremos. Então, não se trata subjetivamente também de uma adesão imparcial. Não é assim que as coisas acontecem. E se fôssemos esperar isso acontecer, todo mundo permaneceria nessa eterna espera e sem crer em Deus, sem amar a Deus, sem temer a Deus verdadeiramente. Mas vamos continuar porque agora faz falta a gente ir para a questão mais intrincada e mais difícil. Em última instância, creio que ninguém seja 100% lógico e imparcial, concordo. Pergunto: como saber a verdade, mesmo com as influências históricas, emocionais? Como ter certeza da veracidade do Evangelho diante dessas críticas? Aqui vem a questão mais apologética, né? Se o sujeito diz assim: você só é cristão porque você cresceu na igreja, você não tem um olhar imparcial para poder avaliar o cristianismo, o evangelho e dizer é verdadeiro. Primeira coisa que eu penso é a seguinte: essa experiência de estar fora e vir depois de maduro, depois de dotado de certa capacidade intelectual, pode não ser a sua experiência ou a minha, mas é a experiência de muitas pessoas. É um ponto. Seria falso querer dizer assim: se não foi assim com você, não é assim com ninguém. Então, na verdade, todos estão no cristianismo por uma mera conformação, por mera questão de influência. No fim das contas, eu volto a dizer, todos estão na fé cristã por causa de uma intervenção divina. Então, mesmo aquele que veio para a fé cristã aos 35 anos, 40, já com capacidade intelectual, veio não na imparcialidade, mas por uma intervenção. Mas, além disso, eu acho muito importante, para começo de conversa, a gente lembrar que a fé cristã não é um empreendimento intelectual. Então, não se trata de comparar a fé cristã com correntes de pensamento e dizer assim, por que ela é superior? Não se trata de dizer assim, o que vocês dizem sobre o cristianismo ao lado do estoicismo? O que vocês dizem sobre o cristianismo em comparação com o platonismo? Não é essa a conversa. A conversa é:
De Jesus para Pedro: quem você diz que eu sou? De Jesus para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Porque o Evangelho não está centrado num enunciado simplesmente, mas numa pessoa, que é aquele que é a palavra. O Evangelho não é meramente um empreendimento intelectual de aprender e concordar, de assentir intelectualmente, mas de caminhar com o próprio Cristo vivo, que caminha com a sua igreja. Isso é o Evangelho. Isso é não verdadeiro simplesmente, mas é a verdade caminhando conosco. Isso faz diferença. Nós podemos ter outras conversas apologéticas depois disso? Podemos, mas nunca buscando essa imparcialidade absoluta, nem nunca buscando uma lógica absoluta, porque nós estamos falando daquele que está além da lógica humana. Nós estamos falando daquele que é loucura para os gregos. Então não espere uma adequação completa a um sistema filosófico. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, não fique ansioso também, porque você não está falando de algo inerte, como uma escola de pensamento, que precisa de defesa para justificar a sua adesão ou para fazer com que outra pessoa venha a aderir. Você não está falando de algo impessoal, você está falando daquele que agiu na sua vida, para você estar aí, para você crer, para você caminhar com ele mesmo. E você está falando de alguém que pode agir naquela vida também. Nunca é uma questão simplesmente de defender um pensamento. O que nós podemos fazer é dizer: olha, eu não sou imparcial. Eu dou graças a Deus por não ser imparcial. Mas eu sei que é verdade, porque veio a mim e me trouxe para isso. Ah, mas acontece de forma semelhante com outras culturas. Não é nossa preocupação essa. Nossa preocupação é anunciar esse Cristo vivo que caminha conosco para todas as pessoas, para que outras pessoas que tiveram outras experiências, que partiram de outro começo de caminhada, possam terminar a sua caminhada nessa terra em segurança, de mãos dadas com Cristo, com o Cordeiro que esteve morto, mas reviveu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ah, mas eu queria saber 100% de modo lógico e racional. Não, não vai acontecer. Eu não estou aqui para isso. Jesus não nos enviou para isso. Ele nos enviou para darmos o testemunho do Evangelho, da sua vida, da sua morte em nosso favor, da sua ressurreição, da sua presença e da sua vinda. É isso que ele nos mandou fazer. Isso pode não ser suficiente para o mundo, pode não atrair o mundo da forma como nós gostaríamos. Mas, de novo, precisamos voltar à primeira conversa. As pessoas que estão fora estão mortas espiritualmente, mortas em delitos e pecados. E não é argumento lógico que faz com que elas tenham vida. É o próprio Deus. Pense nisso. Nosso empreendimento não é meramente intelectual. Não é assim, desde o começo. E até o fim não vai ser assim. Grande abraço e até a próxima.